Muito boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando esse webinar, organizado pela Highflex Consultoria. O nosso tema de hoje é falar um pouquinho sobre Scrum, sobre 10 situações de quando ele poderá e certamente irá fracassar. Eu estou colocando uma ênfase muito grande que ele vai fracassar, tá bom? Existem muitos profissionais, muitos agilistas no meio que vendem o Scrum como sendo a solução de todos os males, tanto no desenvolvimento de software quanto no gerenciamento de projetos. Então, a ideia aqui é compartilhar algumas situações que eu já vivenciei, que eu vi equipes de projeto vivenciando e passar essa experiência para vocês tomarem cuidado. Sejam vocês experts no assunto Scrum, já trabalham com Scrum, ou estão começando a trabalhar com Scrum, ou só ouviram falar e têm curiosidade de ouvir um pouquinho, tá? Então, o intuito desse webinar é este, tá legal? Esse webinar está sendo gravado e, ao término, eu vou disponibilizar tanto no site da Highflex, que eu vou passar no final da apresentação, quanto nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, tá joia? Eu vou dar mais informações aí para vocês ao final do webinar, tá legal? Então, antes de mais nada, fazendo uma breve apresentação de quem sou eu. Eu sou o Vitor Massari, tá bom? Eu sou um dos sócios proprietários aí da Highflex Consultoria, empresa em treinamento e consultoria e alocação de profissionais em gerenciamento de projetos e com foco muito grande em métodos ágeis. Já estou aí na área já indo aí para 16 anos, sempre na área de projetos de tecnologia da informação, desenvolvimento de software. Sou colunista do site Profissionais TI, confesso que eu não ando escrevendo na periodicidade que eu gostaria. Eu tinha artigos quase semanais, agora eu estou dando espaço aí de 20 em 20 dias, mas sempre que possível tento contribuir com um pouquinho aí de experiências com a comunidade. Sou profissional PMP e tenho um grande fascínio por métodos ágeis, até como eu trabalho em projetos de tecnologia da informação, são projetos onde as metodologias ágeis, os métodos ágeis se encaixam muito bem, então eu tenho algumas certificações aí no meio, tá legal? Então vamos dar início ao nosso webinar. Antes de mais nada, eu vou dar uma explicação muito rápida, muito por cima do que é o Scrum. A ideia do webinar aqui não é falar o que é o Scrum, tá bom? Então é só para dar uma nivelada no conhecimento geral. Framework Scrum, basicamente, você tem um conjunto de requisitos, que é o chamado Product Backlog, prioriza esses requisitos, separa alguns requisitos para o que nós chamamos de Sprint Backlog, tá? E atua dentro de uma iteração, dentro de uma fase, dentro do que nós chamamos aí de Sprint, que vai de 1 a 4 semanas, gerando sempre um incremento do produto. Então, isso aqui é uma construção incremental, né? Você vai pegando pedacinhos do seu produto, trabalhando aí em intervalos curtos, tá joia? Então, bem resumidamente, esse é o Framework Scrum. Regido por 3 papéis muito importantes e já muito conhecidos, muito debatidos aí em webinar, em palestras sobre Scrum, que é o Product Owner, que é o dono do produto, né, o visionário do produto, a pessoa que estabelece os requisitos do produto e estabelece sua prioridade. O Scrum Master, que é o líder servidor, o coach, o facilitador, inclusive o termo facilitador é algo que me chama muita atenção, que hoje em dia está sendo
Fala-se muito, né? O facilitador, essa palavra, na minha opinião, está sendo meio mal utilizada, porque todo mundo faz um curso de liderança em 48 horas, aliás, em 16 horas. Ou curso de Certify Scrum alguma coisa em 16 horas. Pronto, a pessoa já acha que virou a facilitadora da vez. Mas nós vamos falar um pouquinho mais aí nos 10 riscos. O time de desenvolvimento, tá legal? O time de desenvolvimento, que efetivamente é quem entrega o produto definido pelo Product Owner, tá legal? E aqui, embora não seja nativo do Scrum, né, é óbvio que o produto não é desenvolvido para esses três aqui, né? Esse produto, quem vai usufruir do produto são usuários, tá certo? E stakeholders, partes interessadas, tá legal? Só um comentário, eu estou vendo alguns posts aqui, quem está sem som, dá uma olhada nas configurações do Zoom, né? Como todos estão me escutando aí, eu acredito que seja aí um problema de configuração local, tá bom? Vamos lá. Por que que o Scrum é difícil? Então, assim, se você olhar, volta um slide aqui. O framework é simplório. Se você olhar o desenho, básico, não tem nada de espetacular, nada comparado, por exemplo, você vai pegar o PMBOK, tem 47 processos, 12 ou 13 áreas de conhecimento, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle, encerramento. Você pega o Scrum Framework, ele é bem simplório. Pega os papéis, poucos papéis, né? E aí, é fácil? Pergunto eu. É fácil de implementar? Sim ou não? O que vocês me respondem? Podem postar no chat, na opinião de vocês. É fácil de implementar isso aí? Acredito que não. Não. Alguém acha que é fácil? Pode se manifestar. O espaço está aberto para todas as opiniões. Estou vendo aqui que a maioria está colocando não. Ótima resposta, ótima colocação. Depende do nível de maturidade da empresa. Joia, ótimo. O pessoal que falou que não, disse não por quê? O que vocês acreditam que seja o complicômetro aí? Para não ser uma coisa tão fácil. O que os amigos acham aí? Ninguém quer arriscar? Por que não é fácil? Ele não é fácil, então eu vou colocar para vocês a minha opinião, tá legal? Ele não é fácil por este motivo aqui. Ele precisa equilibrar 2 pontos, tá? A flexibilidade versus a disciplina. O framework Scrum, como vocês viram, ele é pequeno, tem poucos papéis, e, de novo, ele é um framework, não é uma metodologia. De novo, já abordei isso em alguns outros webinários, eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que já participaram de outros webinários que eu apresentei, então já devem ter ouvido eu falar isso. A metodologia, ela diz exatamente o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Então, uma receitinha de bolo que você vai pegar, vai seguir à risca. O framework, ele te dá regras básicas. Imagina, por exemplo, um jogo de futebol. Um jogo de futebol, qual que é o objetivo? Marcar o gol, tá certo? Agora, o como você marca o gol? Aí depende do esquema tático da equipe. Então, ou seja, você tem uma flexibilidade dentro de determinadas regras. Joia. Só que tudo que é flexível dá margem para bagunça, dá margem para desorganização.
Então, ao mesmo tempo que o Scrum é um framework flexível, você tem que ter uma disciplina incrível para fazer ele funcionar. E aí que falha. Aí que essa é uma das razões onde ele costuma falhar um pouco. Por quê? Ou o pessoal deixa a coisa flexível demais, ou o pessoal quer aplicar de uma forma muito rígida, muito disciplinada, muito engessada, aí não resolve. Então você tem que encontrar um equilíbrio entre flexibilidade e disciplina, tá? Então esse vai o meu primeiro recado aí para vocês. Vamos lá, então vamos falar das top 10, os 10 maiores motivos, pelo menos que eu vivenciei até hoje. Vocês vão me dizer se já passaram por isso ou não, vão colocar aí um pouquinho a experiência de vocês. Então, a primeira coisa, o primeiro item, é a dificuldade em se estabelecer a visão ou as fronteiras da visão do produto. O que acontece? O Scrum, ele permite você trabalhar com um escopo flexível, o conceito de elaboração progressiva, tá bom? Só que assim, independente, você está trabalhando com o conceito de elaboração progressiva, o Product Owner do seu projeto, ele precisa saber onde o seu projeto começa e onde o seu projeto termina, tá bom? É o que eu costumo dizer que são as fronteiras do projeto, tá? O detalhamento dos requisitos vai variar no meio do caminho, não vai ter mudança, não vai, é outra coisa. Mas aonde ele parte, para onde ele quer chegar, isso é mandatório dentro do Scrum, tá? E muitas pessoas pensam o seguinte, o Scrum é aquele framework que eu não tenho que detalhar tudo no começo. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou detalhando aos pouquinhos. Então, eu vou pensar no meu problema de agora. O problema que eu tenho daqui 3 meses, eu não vou pensar. Errado. Você tem que ter uma visão macro de tudo que você tem que fazer. O que você tem que fazer é detalhando aos poucos, tá? Então, é o que eu chamo de sprints intermináveis. Ou seja, o owner pensa a curto prazo. Então, terminou a primeira sprint, a primeira fase. Aí ele vai pensar na segunda. Quando termina a segunda, ele vai pensar na terceira. Quando termina a terceira, a quarta, a quinta, e assim por diante. Aí fica que nem a foto, ó, caminhando no deserto. Isso aqui dá margem para os críticos de Scrum falarem, poxa, mas projeto Scrum, sabe qual que é o problema? Não tem fim. Lógico que não tem fim, porque você tem que partir com um plano inicial. Você tem que partir com uma meta, tá certo? Meu projeto começa nesta etapa, termina nesta etapa. Sem a visão do produto, esquece, você vai pensar sempre a curto prazo, seu projeto não vai ter fim, você provavelmente vai estourar o orçamento do seu projeto e você vai dar margem aos críticos de Scrum dizer que não funciona. Tá legal? Então, esse é o primeiro obstáculo, principalmente para quem está começando a trabalhar com o Scrum. O pessoal se perde muito nisso, muito, tá? O pessoal confunde método ágil com preguiça de pensar. Tá legal? Stakeholders querem melhorar o processo com o escopo de projeto. Na verdade é o seguinte, você, owner, você tem que ter o escopo, tem que estar definido, tá? Esse negócio de, no Scrum o escopo não é definido, isso é lenda. O escopo é definido. O que vai acontecer é o seguinte, você não precisa ter todo o seu escopo escrito, detalhado nos mínimos detalhes. O conceito você vai detalhando conforme você vai desenvolver. Só que você sabe o seu escopo, você sabe onde o projeto começa, onde o projeto termina. O que não pode pensamento imediatista. Vou pensar no que eu vou fazer agora, depois eu penso o que eu faço nas sprints seguintes. Isso está errado, tá bom? Segundo motivo, o foco no que não agrega tanto valor ao produto. Alguém aqui já viu esse desenho? Esse desenho ele é um clássico, né? Ele tem várias versões, tem várias variações, né? Mas o resultado é sempre o mesmo, né?
Isso é o que acontece quando você foca no que não interessa ao produto, né? Quando você foca no que não agrega valor ao produto, então você tem, ó, a visão do CIO, né? Quer dizer, a visão do CIO e a visão, aquilo que o cliente final realmente queria, né? Então o CIO já pensou uma coisa, aí passou aqui pelo comitê de aprovação, que já imaginou outra coisa, e vai se imaginando um monte de coisa, né? O programador resolveu mudar tudo aqui, mas no final, o que o cliente queria era uma coisa simples, mas que agregasse valor. Repara que o foco aqui de todos os outros desenhos não estava naquilo que realmente agregava valor para o cliente final, tá bom? Então, essa é uma outra falha comum que acontece. Esquece de focar no que interessa e aí acaba prejudicando o produto final. Conforme eu for passando, o pessoal que quiser se manifestar, dizer, olha, isso já aconteceu comigo, por favor, utilizem o chat e compartilhem a experiência com os demais participantes aí do webinar, e comigo também, tá? Terceiro, um dos princípios, dos métodos ágeis é uma mudança de atitude, tá? É uma mudança de comportamento, que diz o seguinte, as pessoas, existe a equipe do projeto, não existe a área de negócios, a área de produto, a área de desenvolvimento do produto, tá? Equipe do projeto é a equipe do projeto, né? Ganham todos, fracassam todos, tá? Então, é fundamental eu ter uma união entre o Product Owner, que é a pessoa responsável por definir o que vai ser o produto, tá legal? E o restante da equipe, que afinal de contas é uma combinação muito forte, porque o Product Owner é a pessoa que sabe o que eu vou fazer, o que eu preciso. E o time são as pessoas, os integrantes da equipe, né, são as pessoas que dizem, eu sei como fazer o que você quer. Então, você concorda comigo que precisa ter uma sinergia muito grande, né? Então, precisa romper esse papel, principalmente, por exemplo, em projetos de tecnologia da informação. A área de negócio, a área de TI. Eu, área de negócio, sou negócio, eu, área de TI, sou TI. Não, vocês fazem parte da equipe do projeto. Vocês precisam estar juntos, estarem trabalhando com sinergia. Distanciamento provoca erros de interpretação. Distanciamento provocam coisas como, puxa, mas lembra daquela reunião de 3 semanas atrás? Eu falei isso, falei A, a equipe A, mas perdão, eu entendi B. Por quê? Porque falta comunicação, não pode ter essa comunicação distante, ou aquela comunicação fria, né, que hoje em dia aliás, uma invenção útil, mas que ela acabou sendo usada da maneira errada, que é o infame e-mail, né? Quem aqui já passou pela situação, olha, mas eu te mandei um e-mail, como se isso fosse compromisso, um contrato de sangue, né? Alguém aqui já passou por isso? Ah, mas eu te mandei um e-mail, estava escrito no e-mail. Tá bom, mas a melhor forma de comunicação entre as pessoas continua sendo a comunicação verbal, né? Usa o e-mail para documentar, usa o e-mail para ratificar um entendimento, mas não... Hoje a pessoa usa o contrário, né? O fato da pessoa mandar um e-mail, ela já delegou, ela já repassou o problema. Olha, eu já mandei um e-mail. Agora, se as pessoas entenderam ou não, quer dizer, então, distanciamento é algo muito preocupante. Vamos lá, os daily meetings não resolvem esse gap. O daily meeting, ele é muito centralizado na equipe, tá? O daily meeting, originalmente, não é uma cerimônia em que o Product Owner tem que participar, tá? O intuito do daily meeting é compartilhar o conhecimento entre os membros da equipe de desenvolvimento, tá? O que ajuda a resolver esse gap é justamente assim, não ter postura de resistência dos dois lados, ou seja, não ser
o TI vê, aliás, a equipe vê o Product Owner como área de negócio, e o Product Owner não vê a equipe de desenvolvimento como o pessoal de desenvolvimento, ou o pessoal de TI. Né? Tô só dando exemplo, né, porque não o Scrum não se aplica só na TI, tá certo? Então, os daily meetings não necessariamente resolvem, tá? Porque a ideia não é que o Product Owner participe dos daily meetings, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Mas dependendo do projeto, o PO acaba fazendo também um papel de gerente de projeto. Não deve. Não deve. Gerente de projeto, vamos falar um pouquinho do gerente de projeto, né? O gerente de projeto, o foco dele é outro, tá? O foco do Product Owner é o produto, é definir requisitos, é gerenciar necessidades e expectativas de stakeholders, tá bom? Eu não vejo com bons olhos PO sendo o gerente de projeto, tá? No outro webinar que eu falo sobre Scrum, gerenciamento de projetos, eu bato muito na tecla dessa questão de como é que o gerente de projeto se encaixa dentro do Scrum, tá? Se eu tivesse que te dizer um papel do Scrum que se encaixaria um pouco com o gerente de projeto, mas não necessariamente é o gerente de projeto, é o Scrum Master, tá legal? Vamos lá, de forma dessa forma, saímos do conceito de Scrum. Não se blinde a participação de gerente de projeto dentro do Scrum. Não ache que ter gerente de projeto no Scrum você está distorcendo o Scrum. De forma alguma. De forma alguma. Tá? Existe um outro webinar onde eu abordo isso do começo ao fim. Onde eu consigo ter dentro de um projeto Scrum Product Owner, Scrum Master, equipe e GP. Tá? Não vai ser o foco deste webinar, mas assim, não se blinde, olha, tem gerente de projeto, então não é Scrum. Não se restrinja não se restrinja a isso, tá bom? Tá? Aproveitando o gancho, Sandro, no site, no final da Reflex, esse webinar está disponível lá. Seria bacana assistir, tá? Lá eu abordo bastante, discuto bastante. Ele é um webinar bem mais polêmico que esse. Esse aqui é um webinar mais tranquilo, mas não se blinde. Agora, com relação ao PO, eu tenho restrição. Eu não acho que o papel dele é gerente de projeto e, de forma alguma, não pode haver distância. Se houver distância, é fracasso na certa. É fracasso na certa. Tá? Essa situação eu já vivenciei e rolam os gaps de entendimento. Tá? O Product Owner ele tem que estar presente com a equipe. Tá bom? Tem que estar sempre esclarecendo dúvidas pessoalmente, não pelo famoso e-mail, tá bom? Se você tem uma relação cliente-fornecedor, mais ainda você precisa estreitar esse laço, esse canal de comunicação, tá legal? Então, traga o seu Product Owner junto do seu projeto, não o afaste, tá bom? E não deixe que ele se afaste, tá? Uma pergunta de Scrum, se tem alguém manjando bem de Scrum, quem seria a pessoa que eu tendo esse gap, eu tenho a situação, tá bom? Efetivamente eu tenho aqui, né? Meu Product Owner distante e minha equipe aqui unida em outro canto. Quem seria quem seria a pessoa responsável por tentar ajudar nesta integração? Pergunta de prova de quem for tirar a certificação Professional Scrum Master. Vamos lá. Tá, isso, joia. Tem um nome melhor para você, tem um nome melhor que o gerente de projeto. Aí estamos olhando dentro do Scrum. Tem um nome, tem um papel melhor para isso. Quem arrisca? Scrum Master, perfeito. É o Scrum Master. O Scrum Master ele é o grande integrador da equipe, né? Ele é o grande coach da equipe. Então, ele é a pessoa que se identifica esse tipo de situação
é o cara que tem que tentar contornar isso aí. Entendeu? Retira o impedimento. Exato, porque de certa forma, essa barreira de comunicação entre os dois papéis é um impedimento, tá certo? Ele, como Scrum Master, ele tem esse feeling, então ele tem que dar um jeito de criar, de eliminar essa barreira, de eliminar esse distanciamento. Lógico, você pode ter problemas tanto do lado da equipe, para ter esse distanciamento, como pode ter problemas também do lado do Product Owner, tá certo? É papel do Scrum Master, né, aí sendo até eu vou usar um termo não tão agressivo, mas um pouco sacana, e, por exemplo, levar para a área de negócio, para a gerência de negócio, para a gerência de produto, a dizer abertamente, falar, olha, Pro Owner que nós temos aqui não é o ideal, tá certo? Ou mesmo chamar o time de canto e falar, pessoal, é o seguinte, se continuar assim, o nosso projeto vai fracassar, nós vamos ser rotulados aí de incompetentes e os nossos críticos de Scrum vão dizer que a coisa não funciona. É isso que vocês querem? Então, né, de novo, o Scrum Master é um papel muito, muito político, né? De muito tato, de muita comunicação. Tá bom? Quarto, isso é um problema sério. Interferências externas, né? É quando você tem todo mundo quer dar palpite no seu projeto, né? É o gerente funcional, é o gerente de outra área, é aquele stakeholder que tem peso, que tem poder dentro da empresa, e ele fura a barreira, ele fura o bloqueio, ele fura a hierarquia da equipe, é aquele cara que atravessa. Isso daí é muito complicado, né? O próprio cliente, o próprio Product Owner, às vezes, né, se você não tem o Product Owner ideal, a pessoa ideal para o papel, você vai sofrer com isso, né? Então, nesse ponto aqui, é necessário você ter uma estrutura de blindagem muito boa. Um Product Owner, primeiro, um Product Owner muito bom, um Product Owner que não se abale por essas interferências externas e ele continue ditando a prioridade dos requisitos, a estratégia de entregas a ser feita, tá bom? Se o problema é o Product Owner, um Scrum Master muito bom, que faça esse meio de campo, que blinde a equipe, que converse com o Product Owner, mas, assim, projetos que montam a estrutura e vem outros papéis, vem gente de fora dando palpite ali, pessoal, você tem um problema sério. Principalmente em estruturas que você pega, aí, desculpa, PO experiente, fundamental. Um PO experiente, um Scrum Master experiente, tá? Você precisa ter aí papéis, pessoas muito fortes, muito experientes, muito boas para esse tipo de para fazer essa blindagem. Projetos que se encaixam no gerente de projeto, também ele é importante para fazer essa blindagem, tá bom? Existe um grande colega e um grande amigo, Fábio Cruz. Ele é autor de um livro chamado Scrum e PMBOK, Unidos no Gerenciamento de Projetos. Alguém aqui já ouviu falar desse livro? Uma pessoa fantástica. Tive a oportunidade de trazer pela Highflex, viabilizar a vinda dele aqui para São Paulo, por workshop, né? O workshop dele baseado no livro. Através da Highflex, eu trouxe ele para cá, aqui na cidade de São Paulo, e ele tem um conceito muito interessante, que é o conceito da sprint blindada, né? Então, de novo, o conceito da sprint blindada, ou seja, eu não tenho interferência externa, tá certo? Então, é muito importante você ter você ter pessoas fortes para fazer essa blindagem, para garantir essa sprint blindada que o Fábio aborda no livro dele, que aborda nos treinamentos dele. Tá legal? Estou considerando fortemente usar esse livro na bibliografia da minha dissertação. Use-o. Fábio é o segundo autor no mundo a falar sobre o assunto, o único autor brasileiro a falar sobre o assunto.
e em breve ele vai lançar um outro livro dissertando sobre outro assunto pioneiro no Brasil. Não vou adiantar, porque é um projeto aí dele, mas é palavras de quem já leu o livro, palavras de quem já trouxe o workshop dele aqui para a cidade de São Paulo, use o livro, tá? Não falo isso só por ele ser um parceiro profissional, e sim por ele ser um amigo pessoal meu que, assim, que escreve maravilhosamente bem sobre o tema. Então, eu também, Vitor Massari, recomendo sim você usar o tema, tá bom? Legal. Então, relação a interferências externas, sprint blindada, blindar a entrada aí de interferências, né? Obrigado pela dica. O tema vai ser GP no desenvolvimento de sistema. Para o seu tema, então, de novo, aconselho o livro do Fábio e eu aconselho o webinar que eu apresentei sobre o assunto, o Scrum e o gerenciamento de projetos, tá? Eu acho que esses dois temas vão te ajudar bastante. Eu tenho um artigo também no site do Profissionais TI, chamado Onde o Gerente de Projetos se encaixa no Framework Scrum. Também vai te ajudar, assim, ou seja, são todos materiais que eu tenho certeza que vão contribuir bastante aí para o seu trabalho, para a sua dissertação. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Top 5 agora, né? Negociar qualidade, negociar qualidade. Olha só que coisa bacana. Olha que desenho interessante, né? Aí, o carro que você me vendeu não anda. Foi o que eu disse, né? Carro de garagem. Isso aí é quando você pega aquela empresa que tem aquela estrutura que eu brinco, né? Que o pessoal não faz planejamento, faz fazejamento, ou também que eu costumo chamar de gerenciamento bumba meu boi, né? Que é assim, vão fazendo. Então, é o vão fazendo. É a empresa que está acostumada ao vão fazendo. Aí ela leu, opa, agora tem uma moda nova, um tal de Scrum, tá certo? Tem um tal de Scrum aí, vamos usar. Tá bom, vamos usar. Aí negocia a qualidade, né? Tudo bem, ó, vocês vão usar, vocês vão fazer entregas rápidas, mas assim, eu quero que cada sprint dure 10 dias, porque, né, se o negócio é ser ágil, vamos fazendo. Acontece isso aqui, né? Você negocia a qualidade, entrega produto ruim. Entrega produto ruim, então a cada uma sprint que você entrega produto ruim, você tem 3 para arrumar. Ou como, né, a minha experiência ao longo dos projetos diz que, assim, quando você faz um projeto mal feito, ele é a fase 1. Depois surge a tal da fase 2. A fase 2 é para você consertar todas as bobagens que foram feitas na 1. Né? Alguém aqui já passou por isso? Ou só eu que sou um privilegiado de ter passado por isso na minha carreira aí? Quem que já passou por isso? Com certeza. Mais alguém já vivenciou a infame fase 2? Não, agora vamos para a fase 2 do projeto, arrumar. Isso acontece o quê? Quando você negocia a qualidade. Na verdade, isso nem se aplica só ao Scrum, né? Isso tem que se aplicar no gerenciamento de projetos, no desenvolvimento de software no geral, né? Independente de qual metodologia, de qual framework você segue, né? Negociar a qualidade, o final é sempre o mesmo, né? Insatisfação do cliente, perda de credibilidade, desgaste, tá certo? Então, negociar a qualidade. Implantou Scrum, negociando qualidade, fracasso na certa, tá bom? Número 6, trabalhar em ritmos insustentáveis, né? Olha o cidadão aqui com café expresso na veia, né? Olho já vermelho, tá certo? Esse é outra falha que eu já vivenciei. Legal, vamos adotar o Scrum, tá bom. Nossas sprints, nossas fases vão ser de quanto tempo? Nossas sprints vão ser de 1 semana. Aí o pessoal trabalha que nem louco para entregar as coisas em 1 semana, né? Lembrando que tudo dentro do Scrum deve atender a definition of done, né? Ou definição de pronto, ou seja, tem que ser algo realmente finalizado, concluído, não é algo que fica no meio do caminho.
aí estabelece uma duração de sprint inútil, né? Uma semana você não vai entregar, ou se você for entregar, você vai trabalhar em ritmos insustentáveis. Fazer hora extra, pessoal, né? Muitos gestores não falam, não, vamos fazer acontecer, vamos trabalhar depois do horário. Legal, eu tenho um pouquinho de restrição com relação a isso, pelo seguinte, não é por questão de competência ou por questão de mérito, né? Isso é cientificamente comprovado. Você faz hora extra, então vamos lá. Hoje, vamos trabalhar até às 11 da noite. Primeiro dia você trabalhou, você fez aquele plus, né? Você fez aquele a mais. Segundo dia, o teu cérebro já não responde tão rápido. Então não é que você é incompetente porque você é mole, porque você não é comprometido. Simplesmente, o teu cérebro já não responde mais. No terceiro, aí você ficou até às 11 da noite de novo, porque afinal de contas você tem que cumprir a sprint de uma semana, e se você não cumprir, é porque o Scrum não presta, o Scrum não funciona. No terceiro dia, já entra o fator emocional. Então, quer dizer, você já tem saudade da sua casa, do seu namorado, da sua namorada, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu cachorro, do seu gato, do seu futebol de quarta-feira, né, do seu happy hour de quinta, entendeu? Então, você já fica com isso já te afeta fisicamente e já te afeta psicologicamente. Seu rendimento vai ser bom? Você vai entregar qualidade? Com certeza não. Então, tome cuidado com as horas extras. Lógico, tem alguns picos de projeto que você tem que trabalhar? Sim, acontece, né? Mesmo você sacrificando um pouco a qualidade. Mas não transforme isso como regra. Tem gente que acha bonito ficar todo dia até 8, 9. Não é, você não rende, você não produz. Tá? Então, tome cuidado com o intervalo, com o tempo de duração da sua sprint e com a carga de trabalho que você está pondo dentro de cada sprint. Tá bom? Se a sua sprint é curta, você tem que ter uma carga de trabalho condizente à duração. Se a sua sprint é longa, joia, né? Tem uma carga de trabalho maior, mas assim, que evite que você trabalhe em ritmos insustentáveis. Tá legal? Outra coisa, vamos lá, você já passou por um projeto que a sprint fica maior, que ela ultrapasse o tamanho? Eu evito o máximo, tá? Assim, a gente tem que falar a verdade. Você não pode ser xiita e dizer, olha, todas as minhas sprints são de 3 semanas, é 3 semanas, é 3 semanas, é 3 semanas. Você pode ter uma situação de exceção, vou esticar essa sprint excepcionalmente para 4. Mas, de novo, repara no que eu disse, excepcionalmente. Por quê? Porque aí você já começa a exagerar na flexibilidade, né? É o que eu brinco de sprint sanfona. A primeira tem 1, segunda tem 2, terceira tem 3, a quarta falta ter 1. A quinta, a gente atrasou um pouquinho, vai para 5. Não, né? Tente manter uma constante. Agora, lógico, se acontece uma situação excepcional, só uma entrega excepcional, de novo, né? Não siga de novo, uma coisa é você pegar o Scrum Guide, né? Um livrinho de 10 páginas e seguir a risca e repetir aquilo como se fosse o mantra da sua vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é você trazer isso para a prática, para a realidade do mundo de projetos. Tá bom? Então, assim, se for inevitável, use, estique, mas evite, porque senão, de novo, o que nós falamos logo no começo, né? Equilíbrio entre flexibilidade e disciplina. Tá legal? Vamos lá, já estamos quase no 10. Vamos falar do 7, o sétimo item agora. Conceito muito difundido hoje é o conceito da auto-organização, né? Confundindo por alguns agilistas e alguns teóricos de autogerenciamento. Quem aqui já teve oportunidade de assistir algum webinar meu sabe que eu simplesmente abomino esta palavra autogerenciamento, tá bom? Se você quer saber por que eu abomino,
Você entra no site de Profissionais TI e procura lá, auto-organização versus autogerenciamento. Aí você vai entender por que eu abomino essa palavra, tá bom? Mas auto-organização são pessoas que sabem o que tem que fazer e como tem que fazer. Então, as pessoas sabem as atividades que precisam ser feitas no projeto. Elas sabem como fazer. Elas sabem quem tem condição de fazer o quê. Ou seja, elas não dependem de um delegador de tarefas, de um chefe para dizer, fulano, você faz tal atividade, você faz tal atividade. Não, as pessoas elas sabem se auto-organizar. Só que para a auto-organização de fato funcionar, de fato ser eficiente, você precisa de um time maduro, você precisa de um time mais sênior, você precisa de pessoas com este perfil. É fácil? Não é fácil, tá bom? Por quê? Tem pessoa, perfil da pessoa, tem pessoa que ela só funciona na base do cutucão, né? Assim, e aí, já fez? E aí, tá pronto? E aí, o que você está fazendo? Né? Aquela pessoa que se dispersa fácil, né? Então, essa pessoa talvez ela tenha dificuldade em trabalhar numa equipe auto-organizada. Então, é papel aí da própria equipe e também do Scrum Master ajudar, fazer um coach com essa pessoa, né? Orientar essa pessoa, treinar essa pessoa. Tá legal? Agora, uma equipe que não tem essa maturidade, que você não consegue, você como Scrum Master, não consegue fazer essa equipe trabalhar de uma forma auto-organizada, esquece. Sabe por quê? Porque aí você, Scrum Master, vai ter que ser a babá da equipe. Aí você vai ter que ser aquele chefe, aquele papel que eu costumo brincar, que é o chefe cara crachá, né? É o facilitador ao contrário, né? Que é o cara que fica, olha, você já fez? Tem que pegar na mãozinha, orientar, dizer, cobrar, ficar com uma planilhinha, já fez isso, já fez aquilo. Aí você distorce totalmente o conceito do Scrum, tá legal? Aí, de fato, ele não funciona. Não, repara aqui, né? A auto-organização, né? Todo mundo na cadeira aqui, né? Segunda-feira, todo mundo cansado, né? Tomou muita cerveja no final de semana. Oitavo, outra coisa, né? Muito se fala, liderança servidora, coach, facilitador, liderança mais que gerenciamento, não ser chefe, não ser delegador. Não confunda isto com o seu Scrum Master simplesmente ser um banana. Repara aqui, ó, todo mundo subindo em cima da cabeça, o coitadinho do Scrum Master aqui, ó, sem poder nenhum. Esse é outro motivo que causa fracasso, tá bom? O fato de você ser um facilitador, ser um líder servidor, não significa que você não tenha autonomia na sua equipe, tá certo? Não significa que às vezes você chame um membro da equipe ou chame a equipe e solte o famoso ralo, né? Aquela ralada. É normal, tá certo? É normal. Essa história que a equipe auto-organizada e feliz, o Scrum Master fica sentadinho lendo as notícias no terra.com, isso não existe, pessoal, tá bom? Então, o Scrum Master não pode ser omisso de forma alguma. Ele é o cara que, embora ele não fique microgerenciando ou interferindo nas atividades da equipe, ele tem que ter postura, tá certo? Ele tem que ter autonomia, ele tem que ter controle sobre o time, sobre a equipe, tá legal? Senão vira isso aqui. Ninguém trabalha, todo mundo faz festa, esse aqui é o nosso facilitador, então ele vai facilitar a nossa bagunça. Não, de forma alguma, tá? O papel dele é complicado, por quê? Porque ele tem que ter um equilíbrio entre não ser um banana, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, não ser um microgerenciador, tá certo? Não ser o gerente da equipe, não ser o chefe da equipe. Então, de novo, é um papel difícil, é um papel complicado. Ele tem que encontrar a dose certa no meio do caminho. Isso é fácil? De jeito nenhum, tá bom? Ao mesmo tempo que nós falamos da omissão, falemos do inverso da omissão, que é o microgerenciamento, tá certo? Isso aqui, pessoal, eu vou
dar uma opinião minha. De novo, se tiver alguém aqui por essa situação, peço desculpas e já peço por antecedência até para falar, Vitor, eu sou e eu não faço isso, tá? A pior coisa que tem, que eu vivenciei até hoje, é quando o gerente funcional ele resolve vamos fazer um curso, torne-se o Scrum Master em 2 dias. Aí, você vai lá fazer o seu cursinho para se tornar um Scrum Master em 2 dias, ou um líder, seja lá o que for. Fez o cursinho, legal, agora eu sou um Scrum Master. O cara entende tudo errado e aplica tudo errado. Então, eu sou facilitador. Ser facilitador para ele é ser isso aqui, ó. Tá certo? Microgerencial, engessar a equipe, ó. Ó como engessa. Você não tem, o membro da sua equipe não tem autonomia nenhuma. Tudo passa por ele. Eu sou o facilitador centralizador. Alguém aqui já passou por isso? Ou, de novo, isso é um privilégio meu? Já, né? E como? Esse é um problema que eu tenho, restrição que eu tenho com cursos de formação de Scrum Master em 2 dias, tá? Você faz um curso e já sai com certificação. Eu tenho restrição justamente por conta disso. Formam pessoas que distorcem o conceito do Scrum na essência, né? Pessoas estudiosos aí que existem. Eu sou um estudioso aí de anos do assunto. Então a pessoa fez um curso de 2 dias, aplica errado, e cara, esse Scrum não funciona. Você viu? Pô, o cara virou o tal de Scrum Master, o que ele faz com a equipe, engessa a equipe. Então não, microgerenciamento de fato não funciona. Então, de novo, a questão do equilíbrio, né? Aqui, no item 8, é o excesso de flexibilidade. Aqui no 9, é o excesso de disciplina. Então, isso nos remete ao a um dos nossos o primeiro slide, né, onde eu falo, é difícil de funcionar, por quê? Porque exige um equilíbrio tênue entre flexibilidade e disciplina. Então, fica bem evidenciado aí nesses 2 slides que estão em sequência. Tá legal? E o 10, efetivamente, se para a coisa funcionar, a gente está pregando equipes auto-organizadas, pessoas que trabalham junto, comunicação, time desunido, desunião, esquece. Desunião entre os membros da equipe, desunião entre os membros da equipe e o Scrum Master, desunião com o Product Owner, desunião, de novo, independente de ser Scrum, mas principalmente dentro do Scrum, acaba, arrebenta, tá certo? Se você tem uma equipe assim, pessoas que cada um, alguém vai resolver isso para mim, minha participação não faz diferença, você quebra no meio o conceito de auto-organização. Quebrando no meio o conceito de auto-organização, bal com o seu Scrum. Tá legal? Então, esses são os 10 situações, de novo, experiências vividas, observadas, relatadas, onde efetivamente o Scrum não funcionou. Algumas empresas, alguns colegas que passaram por isso, tiraram lições aprendidas e fizeram funcionar, usaram isso no processo de retrospectiva, no processo de lições aprendidas, evoluíram. Outras equipes desistiram, falaram, efetivamente, na nossa empresa isso não funciona, com a nossa cultura, com a cultura das pessoas. Então, que essas 10 situações fiquem aí para vocês como uma dica, legal? Evite, se isso acontece na sua empresa, trabalhe para isso não acontecer, tá bom? Porque se acontecer, você certamente terá dificuldades em trabalhar com o Scrum e se bobear o seu projeto até fracassa. E fracassou porque o framework não funciona? Fracassou porque o framework é uma porcaria? Fracassou porque é um modismo? Não, nada disso, tá certo? Fracassou porque teve falhas aí, ou seja, comportamentais, falhas de estrutura da empresa, falhas das pessoas designadas aos papéis, alguma falha teve. Isso vai fazer que o seu projeto fracasse. Tá legal?
Vitor, tá legal o papo, eu quero continuar o papo, eu quero trocar mais experiência. Então, eu gostaria de estender o convite para vocês a participarem do curso que a Reflex vai ministrar aqui em São Paulo, de gerenciamento ágil de projetos com Scrum, tá bom? Vai ser na última semana de maio, 27 a 30, região da Avenida Paulista, tá legal? Tá no site da Reflex, tem o site aqui, www.reflex. Se você entrar no site principal, tem treinamento, agenda de treinamentos, você também vai ver. Eu que ministro este curso, tá legal? Esse curso tem 2 diferenciais. 3, na verdade, né? Primeira coisa que você não vai sair certificado a nada, tá bom? Cursos que você já sai certificado, eu não acredito. Então, a ideia aqui não é, você não vai sair certificado. 1. 2, esse curso eu debato muitas situações na prática. Então, a ideia não é falar, olha, pessoal, tem o Scrum Master, o Scrum Owner, o time, as cerimônias. Tá bom, óbvio que eu vou abordar isso. Mas eu provoco muita discussão, provoco muito debate, tá bom? E toco especificamente, falando aqui um pouquinho sobre a agenda, toco bastante no ponto, durante todo o curso, né? Eu toco bastante na ferida, Scrum e PMBOK, né? Que são vistos como inimigos, são vistos como antagônicos. De novo, o livro do Fábio, que o Rogério mencionou, aborda só isso. O webinar Scrum Gerenciamento de Projetos aborda isso. E dentro do curso, eu dou bastante canja, porque nesse tipo de curso eu recebo muito gerente de projeto. Então, é o pessoal que está acostumado, que conhece o PMBOK, arrisca. E eu passo para eles o seguinte, com o Scrum você usa todas as técnicas do PMBOK. Puxa, o pessoal que pratica o Scrum, puxa, mas então tudo isso que eu estou fazendo está escrito no PMBOK? Tá, né? Então eu tento quebrar não só falar de mantras, eu provoco discussão e provoco isso aqui também. Falo, olha, pessoal de gente que trabalha só com PMBOK, puxa, mas eu faço coisas que o Scrum faz. Legal. Pessoal do Scrum, puxa, eu faço coisas que o PMBOK faz. Legal. Terceira coisa diferencial do curso é o seguinte. Este curso, repara aqui no primeiro item, certificações Professional Scrum Master. Quem aqui já ouviu falar? Ou quem nunca ouviu falar? Professional Scrum Master, existem duas entidades certificadoras, na verdade 3 agora, né? Existe a ESIM que ministra os exames de ITIL, aliás, tem 4, vamos falar certo aqui. O PMI tem a certificação PMI ACP, certificação voltada só para métodos ágeis, não só de Scrum, né? A ESIM lançou uma recente, a Agile Scrum Foundation, tá? Que ela também é focada no Scrum. A Scrum Alliance tem o Certified Scrum Master, que você faz um curso de 2 dias, uma provinha simples e vira certificado. E tem a Professional Scrum Master, que é da Scrum.org, tá legal? Que ela é a mais, na minha opinião, tá? Eu acho ela dos exames que tem de certificação ágil, eu acho a mais difícil, tá? Opinião pessoal minha, porque você, de 80 perguntas, você tem que acertar 68 no intervalo de tempo de 1 hora. Então, você tem 45 segundos por questão. É uma das provas mais difíceis que tem, na minha opinião. Então, esse curso, ela é um preparatório para você encarar esta prova, tá bom? Não, hoje em dia são raríssimas as instituições que ministram cursos de Scrum voltada para isso, tá? Tem os cursos oficiais do Scrum.org, mas é raríssimo ter aqui no Brasil, né? Inclusive a Reflex, tanto eu quanto a Reflex, estamos aí num processo de nos tornarmos
representantes oficiais deste curso no Brasil, mas ainda por enquanto nós não somos. Então, o nosso curso é um curso de Scrum, mas nós damos ênfase para você tirar a certificação PSM1, nível 1, tá bom? Então, eu dou bastante dica de prova, passo alguns simulados, tá? Então, a ideia é para incentivar a pessoa. Você não vai sair um Scrum Master certificado, porque para você ser um Scrum Master, você precisa passar num exame de credibilidade, tá bom? Você precisa estudar, você precisa se dedicar ao assunto. Essa filosofia que eu tenho, que a Reflex tem e que a Scrum.org também tem. Tá legal? Bom, pessoal, encerrando aí o webinar dessa noite, tá? Eu queria passar aí alguns contatos, para você que quer manter contato comigo, quer acompanhar o trabalho, quer entender aí um pouquinho mais a nossa filosofia. O site da Reflex, www.reflex.com.br. O meu e-mail, você pode entrar em contato comigo, o pessoal que está fazendo TCC, que está montando o trabalho de dissertação, pode me acionar, pode entrar em contato comigo, eu vou ajudar. Eu tenho prazer em ajudar, adoro ajudar trabalho de conclusão de curso, então sinta-se à vontade para me acionar, pedir bibliografia, pedir alguma matéria, tá bom? No LinkedIn temos o perfil da Reflex Consultoria. O meu perfil está aberto a qualquer convite, vou receber aí o convite de vocês com o maior prazer. Temos um grupo de debate, o grupo Gerenciamento Ágil de Projetos e Produtos. Então, tem o Fábio Cruz, que escreve lá, tem o Ricardo Vargas, que escreve lá. A gente tem bastante gente boa. Eu também escrevo bastante, quando eu publico os meus artigos no site da Reflex, no Profissionais TI, sempre compartilho lá com o grupo. Então, estou estendendo o convite a todos vocês. Tá legal? Estou no Skype, Vitor Massari, pode me adicionar lá, quiser trocar uma ideia, estamos lá. Twitter, temos o perfil da Reflex, temos o meu perfil também, que é o @agilecoachsp, em São Paulo, tá legal? Estamos no Facebook também, Reflex Consultoria, e eu tenho o meu perfil também, que é o Coaching, Scrum e Gerenciamento de Projetos com Vitor Massari, sempre postando artigos, divulgando pensamentos aí sobre o mundo dos projetos, tá legal? Então, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, qualquer um desses canais aqui, tá bom? E, por fim, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos aí no webinar, espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho no site da Reflex, parte de treinamentos, webinar, dentro aí, hoje talvez dentro de algumas horas e amanhã, muito provavelmente amanhã, já deve estar disponível para quem entrou na metade, para quem perdeu o começo, quiser revisar, quer repassar para o colega assistir, quer assistir de novo, vai estar disponível lá. Tá legal, pessoal? Agradeço de coração a presença de todos vocês e contem comigo, contem com a Reflex para ajudar na jornada de vocês, de estudos, de certificações, de trabalhos de conclusão de curso, tá bom? Contem conosco para o que precisar. Muito obrigado, pessoal, e uma ótima noite a todos.